Diga pra gente aí quais são as novidades lá na Toca da Raposa, Rô. A principal novidade de hoje, viu, Rafa, que aconteceu justamente na Toca da Raposa, foi uma reunião entre o Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, com o empresário do Augustinho Almendra, volante do Boca Juniors de 22 anos. Eles se reuniram hoje na Toca. Esse registro aí foi feito pelo empresário do jogador, o Marco Vanzini, o uruguaio. E o Cruzeiro não comenta, né, negociações em andamento, não fala das situações de jogadores que estão buscando no mercado, mas acaba vazando alguns nomes. E aí, dessa reunião, o próprio empresário do jogador acabou vazando. Ele postou em suas redes sociais, né, no Instagram, uma foto com o Pedro Martins, o escudo do Cruzeiro atrás, e falando, né, no destaque, assim, da legenda, estava escrito negócios, uma mãozinha fechada, uma maletinha assim do lado, ou seja, o Cruzeiro está muito perto aí de realmente ter o Augustinho Almendra. Só que a situação do jogador é o quê? Ele pertence ao Boca, tem vínculo com o Boca Juniors até junho de 2023. O Cruzeiro não quer pagar nada para ter esse jogador. O Cruzeiro tem feito esse tipo de negociação porque a gente sabe, por mais que o sangue foi estancado, o Cruzeiro ainda tem uma crise financeira. Então quer se reforçar sem colocar a mão no bolso para justamente não fazer mais dívidas. Esse jogador pode assinar a partir de janeiro um pré-contrato. É isso que o Cruzeiro está conversando aí com o empresário do atleta para a partir de janeiro assinar esse pré-contrato e com isso, para vir sem custo nenhum para o Cruzeiro, ele estaria liberado a partir de junho. Que é a mesma coisa, eu acho que aconteceu com o Pavon, né? Fez um pré-contrato e quando justamente acabou o contrato dele com o Boca, ele veio para o Atlético. Então a situação do Augustinho Almendra é a mesma situação. E vale lembrar que o Boca Juniors não quer renovar com esse atleta. O Almendra também não quer ficar lá, até porque ele tá num imbróglio aí, num litígio, na verdade, com o Boca desde fevereiro, porque ele se recusou a ficar no banco de reservas. Ele acabou discutindo com o técnico do Boca na época, agora eu não me lembro, não me recordo o nome. Batalha. Isso, tava no Boca, então ele se recusava a ficar na reserva, acabou discutindo com o treinador, então teve essas questões aí. O Boca até queria despachar logo esse jogador, que já teve até propostas anteriormente de outros clubes, inclusive da Europa, pagando muito dinheiro e agora não tem para onde levar esse jogador tendo uma compensação financeira, ou seja, a única alternativa seria mesmo esperar esse fim de contrato e liberar ele para o Cruzeiro, já que não quer renovar com o atleta, mas está muito perto aí, depois dessa reunião, dessa postagem, muito perto de vir para o Cruzeiro. Boca que não tem dinheiro, na verdade, é por isso que ele passa por dificuldades financeiras, como passa quase todo o futebol argentino, né? Então ele não tem condições mesmo de arcar com esse jogador. Poderia ter feito caixa com ele, mas acabou tendo esse imbróglio, e quando teve imbróglio, ele virou e falou assim, beleza, agora eu não vou para lugar nenhum, que vocês me indicarem. Nápoles, né? Exatamente, não vou para lugar nenhum, porque eu vou ficar com os meus direitos, se eu tiver que ir, eu vou depois ganhar no meu com os meus direitos. É exatamente nessa história que o Cruzeiro entrou, ou seja, ele não vai ter os direitos do jogador, mas teria os serviços dele, e numa negociação futura, com certeza deve estar nesse contrato uma compensação financeira, porque obviamente ele vai ficar livre, né? Então, no imbróglio desse, o Boca acabou perdendo o jogador, o dinheiro, tudo, né? Tudo que ele tinha, porque o cara cismou lá e falou, beleza, eu não vou para lugar nenhum que vocês falarem, vou ficar aqui, tô novo ainda, seguro essa e vou quando eu tiver com, né, a condição financeira de ir para que eu fique com os meus direitos. Foi isso que aconteceu. 22 anos, né? Um jogador novo. Sim, ainda. Muito novo. Obviamente que o Pessolano deu o aval, né? Claro. A gente sabe como é que funciona no Cruzeiro, se foi oferecido ou se o Cruzeiro, sei lá, pensou, se tem a oportunidade. E aí, Pessolano, não, pode trazer que eu conheço, que é bom jogador e tal. Chegou a negociar com o Santos, inclusive, também, não fechou. E eu acho que tá bem próximo de vir pro Cruzeiro. Depois dessa reunião? Teve uma reunião, teve a postagem, o jogador não vai ficar no Boca, não quer ficar no Boca, o Boca não tem como segurar o jogador. Não tô vendo muito empecilho, não. E o bom é que sem custos, né, pro Cruzeiro. Sem custos, Tudo bem que perderia aí uma parte do campeonato brasileiro, ali, né, o início do Brasileirão. O Campeonato Mineiro a gente sabe que é mais um laboratório para as equipes montarem o seu elenco, mas chegaria numa reta que é mais competitivo o campeonato. Uma reta ali de fases finais de Copa do Brasil, onde o Campeonato Brasileiro começa a apertar mais porque já passou muitas rodadas, então começa a se desenhar quem tá brigando pelo quê ali no campeonato, que é no meio do ano. Então
seria um excelente reforço aí para poder chegar e ajudar o Cruzeiro. Né? Às vezes Cruzeiro consegue tem- até a liberação antes, depende, né? Porque se o Boca vê que realmente não tem mais, o que ele vai ficar fazendo com esse moço? Aí Né? acerta a compensação. Acerta uma compensação ali, conversa com o próprio Cruzeiro ou o jogador, o empresário, leva e fala, não, libera aí e tal. Às vezes consegue fazer isso, ele acaba vindo antes. O Cruzeiro já tem Felipe Machado, Neto Moura, William Oliveira. Pedro Castro ficou também, né? Ficou. Vai ficar também. Já tem os 4 garantidos aí pro ano que vem. Isso. É. Aí vem o Almendra, mais um princípio, né? volante. Porque vai Porque tudo pode começar, acontecer, né? Pelo menos esses aí são os que a gente sabe que vão se reapresentar no dia 14. É. E Mas tudo nenhum pode deles tem acontecer. contrato até o dia 31 de dezembro, não, né? Se tiver, Não, aí- esses são Pensando, até não. o ano que vem. Eu acho que então- do Pedro Castro é metade do ano que vem, os outros do ano inteiro. Vai brigar o Almendra aí pra eu entrar com um time que já tá montado, né? O time que Sim. o Pessolano provavelmente vai começar o ano basicamente com o mesmo time, né? Porque só tem. Hoje a gente Uma tá outra falando, peça né, que Rosane? muda, né? Zé Dois Ivaldo, não jogadores, tem, né? É o Bidu. praticamente o Bidu, né? Que o Pesolano vai ter de cara nova, né? Na Isso, o representação. Zé Ivaldo, que era também titular, não tá. O Jajá não era um titular, mas ele às vezes começava como titular, às vezes no banco, então ele não era um titular fixo, assim. Mas das principais peças do Pesolano, a maioria ficou. Ele disse que estava doido para ver o time de 2023, como é que seria e tal, muito empolgado com isso. Só teve 2 caras novos. Ainda, né, gente? É porque é bom dizer o seguinte, né? Vai começar agora, a gente sabe que muita negociação vai acontecer, né? Patrão Tem até tá lá abril na pra Copa. contratar, né? E a Copa do Mundo agora vai esfriando, né? Então Claro, agora claro. sim começa o mercado se movimentar um pouco mais. Eu acho que bom, não sei, aí é chute, mas eu acho que pro lugar do Zé Ivaldo aí, se o Pessolano realmente resolver compor com 3 zagueiros como ele fez sempre, né? Vai o Luiz Felipe, né? Que foi entrou bem ali, mostrou um bom futebol, eu acho que deve montar aquele Você não trio de coloca o zagueiros. Neres? Bom, o Luiz Felipe já mostrou, né? O Neres tá chegando agora. Então, Só tem o Neres e o Bilu, o novo. O Bilu, mas ele nem tem um contrato ainda assinado. Ele veio pro Cruzeiro para se recuperar. E aí, durante esse período de recuperação, o Cruzeiro vai avaliar, analisar esse jogador e definir qual será esse tipo de contrato que vai fazer com Eu, ele. particularmente, não gosto muito dessa história de mineiro, né? Você faz com um time, bererã, depois você vai. Porque esse negócio não dá certo. Sim. Nem falar que o mineiro é laboratório, porque não é mesmo. A gente já viu time que, né? A gente tinha a tendência a falar, não, usa no campeonato estadual pra testar, mas não serve de nada, né? perde pra você ver. Perde pra você ver. Perde o estadual. Não dois ganha, não chega joguinhos na ali. final. Nossa, mãe. Eu acho que o estadual serve muito pra iludir torcedor, treinador e Isso tal, aí. né? Porque a gente já ouviu aí treinador campeão mineiro falando, nós vamos chegar pra Libertadores, nós vamos arrebentar e caiu pra Série B. Então, Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco.